Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinita justiça, infinito amor, em especial pelo dom da vida. E é preciso agradecer constantemente a este Pai, em especial por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que nós conhecemos e denominamos como corpo físico, este instrumento que nós utilizamos provisoriamente para a nossa melhoria. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, conforme nós encontramos na doutrina espírita, mais especificamente na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou aos espíritos amigos qual o tipo mais perfeito que Deus encaminhou à Terra para servir de guia e modelo para toda a humanidade. E os espíritos amigos nos responderam, respondendo a Kardec com uma única palavra: Jesus. Então é a este Jesus que nós agradecemos por mais esta oportunidade e por todos os ensinamentos exemplificados que ele nos deixou, conforme nós encontramos em suas biografias. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que de forma perseverante sempre estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. E neste momento nós estudaremos o capítulo de número 20, que tem como título Vigiando. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões belíssimas e profundas acerca da vigilância. Aquela vigilância que Jesus nos pediu há 2000 anos e que continua nos orientando: vigiai e orai constantemente para não cairdes em tentação. Mas antes de começarmos aqui as nossas reflexões com Emmanuel e Chico Xavier, neste capítulo de número 20, faremos a nossa leitura costumeira de mais um capítulo do livro Pai, perdoa-lhes. E este capítulo é o de número 19, que tem como título Perdão Reiterado. Então aqui, irmão José, através da mediunidade de Carlos Bacelli, nos fala sobre aquele ensinamento de Jesus sobre o perdão de forma reiterada ou indefinidamente. Então aqui, irmão José começa nos dizendo o seguinte: nivela-te a quem diante de ti se humilha e apequena, pedindo-te perdão. Então aqui, irmão José nos orienta que todas as vezes, se isso já aconteceu ou se isso vir a acontecer, que alguém chegar até nós para nos pedir perdão devido a alguma falta que ele ou que ela tenha cometido contra nós, que nós não nos coloquemos numa condição de superioridade. Não, é que nós desçamos, nos nivelemos àquela criatura que está ali, conforme ele nos coloca aqui, se humilhando e se apequenando, nos pedindo perdão.
E aí ele acrescenta: a tua verdadeira grandeza se nivela quando tendo, ou melhor, se revela quando tendo oportunidade de ser maior, te fazes menor. Exatamente isto que Jesus nos ensina, que aquele que realmente quiser ser o maior, será o menor de todos, será o servidor de todos. Então é por isto que irmão José nos fala que a tua verdadeira grandeza se revela quando, tendo oportunidade de ser o maior, você se reduz, se faz o menor de todos. E ele acrescenta ainda: não consintas, não aceite jamais que alguém, seja quem for, se ajoelhe aos teus pés. Neste caso, ele se referindo em especial acerca do perdão, que jamais, quem quer que seja, se humilhe a tal ponto de se ajoelhar aos teus pés pedindo-te perdão. Isso não aceitemos jamais, conforme irmão José nos orienta. Aí ele acrescenta ainda: existem vítimas, ou melhor, existem postura da suposta vítima que oprimem muito mais que a atitude do considerado algoz. E ele encerra dizendo: perdoar 70 vezes 7, conforme nos ensinou e nos ensina Jesus, 70 vezes 7 significa também que somente através do perdão reiterado seremos capazes de esquecer a ofensa em definitivo, apagando do próprio coração todo e qualquer traço de mágoa. Então aqui ele nos chama a atenção que só perdoando de forma indefinidamente, repetidamente, é que iremos apagando pouco a pouco aquela nódoa do nosso coração até que não sobre nenhuma mágoa. Então é preciso que pratiquemos constantemente o perdão, conforme nos orienta Jesus há 2000 anos. E aqui vem irmão José, através de Carlos Bacelli, nos relembrando mais uma vez, já que este livro, que tem como título Pai, perdoa-lhes, ele é composto por 101 mensagens ou 101 capítulos, todos eles com reflexões acerca do perdão. E aí fechamos aqui este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, onde no capítulo 20 ele nos traz orientações acerca da vigilância. E aí ele traz para as nossas reflexões e para as reflexões que ele fez aqui neste capítulo, não foram palavras e não são palavras de Jesus, mas do apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, quando Paulo disse aos filipenses e a todos nós: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então aqui Paulo nos chama a atenção, falando aos filipenses, que se existe ou se vir a existir em nós alguma virtude, algum louvor, que isto ocupe o nosso pensamento constantemente. E aí Emmanuel vem e nos fala da seguinte maneira: trabalhemos vigiando. Então aqui Emmanuel já começa nos chamando a atenção que é preciso trabalhar constantemente, mas também em vigilância constante. Não podemos, conforme se diz, não podemos baixar a guarda. Precisamos estar vigiando constantemente. E aí lembramos também de forma constante que esta vigilância não é como muitos de nós ainda nos comportamos, vigiando a vida dos outros. Não, de forma alguma. Não temos que vigiar a vida dos outros. Temos que vigiar a nossa própria vida.
temos que vigiar em primeiro lugar, conforme ele nos fala aqui, e Paulo disse aos Filipenses, vigiar o nosso pensamento. Então é por isto que Emmanuel nos fala que trabalhemos vigiando, e acrescenta, aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Então aqui ele fala que tudo aquilo que ocupa o nosso pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos, nos fala aqui Emmanuel, retiremos desta forma o coração de tudo o que não seja material de edificação. Então aqui Emmanuel nos fala que é preciso que retiremos do nosso coração tudo que seja material, que não possa ser utilizado para a nossa edificação, que atrapalhe a nossa edificação do reino divino em nós próprios. Então é preciso que retiremos, arranquemos do nosso coração essas ervas daninhas que atrapalham a nossa caminhada. Em verdade, nos afirma Emmanuel, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Muitas sugestões criminosas buscam constantemente enevoar a nossa mente. E ainda ele diz que muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. Então aqui, Emmanuel, quando ele nos disse sobre a vigilância, conforme Jesus também nos disse há 2000 anos atrás, então ele lembra de sugestão criminosa, de lodo na estrada, e também ele fala sobre os detritos do mundo, que constantemente atrapalham a nossa caminhada evolutiva. Orgulho, vaidade, arrogância, egoísmo, prepotência e tantos outros que vão imobilizando constantemente os nossos pés nesta caminhada evolutiva. E aí Emmanuel acrescenta, é a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. Então aqui ele cita várias situações que nos prejudicam nesta caminhada, e aí é por isto que ele nos chama a atenção para aquela necessidade da vigilância constante. Ele fala, é a nuvem da incompreensão, conturbando-nos o ambiente doméstico, é a injúria nascida da palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. Então, essa nuvem de incompreensão, a injúria nascida de palavra inconsciente dos desafetos da nossa caminhada, é a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora, é a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. Então ele fala de tudo isto, da incompreensão, da injúria, da acusação indébita, da maledicência, da mentira, da leviandade. E aí ele acrescenta que é o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor de nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Então é por isso que ele nos chama a atenção para aquela necessidade da vigilância constante, o trabalho e a vigilância e a oração, para não cairmos nestas tentações aqui da vida que nos prejudicam tanto e travam a nossa marcha evolutiva aqui neste mundo e em outros mundos.
E aí Emmanuel ainda acrescenta, entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Então, ele falou aqui de um monte de problemas que nós podemos passar por eles ou que eles podem atingir a nossa vida. E aí ele vem e acrescenta que, entretanto, à frente de todos esses problemas, à frente de todos esses percalços na nossa vida, é preciso que nós não nos prendamos às teias da perturbação e da sombra. E aí ele acrescenta ainda, em todas as situações e em todos os assuntos. Não é um aqui e outro acolá. Ele fala em todos os momentos, em todos os assuntos, em todas as situações. Guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Então aqui Emmanuel nos fala que é preciso colocar todo aquele esforço necessário e suficiente na nossa vida, no nosso trabalhar, no nosso vigiar, fixando o bem e procurando realizar esse bem com todas as energias ao nosso alcance. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões sobre a vigilância, nos dizendo ainda o seguinte: aos mais infelizes, àqueles companheiros de jornada mais infelizes do que nós precisamos lhes conceder mais amparo. Aos mais doentes, aqueles companheiros mais doentes do que nós precisamos levar o socorro. Então ele fala aqui dos infelizes que precisam de amparo, ele nos fala dos doentes que precisam de mais socorro. E aí ele encerra: e ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir. Então é preciso que nós ocupemos o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, com os valores de amor, de caridade, de fraternidade, de benevolência, de perdão, e assim sucessivamente. Então é preciso que ocupemos o nosso pensamento com valores autênticos da vida, que aprenderemos. Desta forma, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam estas dificuldades, e mesmo assim, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Então aqui Emmanuel encerra estas reflexões nos chamando a atenção para que aprendamos a enfrentar essas dificuldades, aprendamos a vigiar o nosso pensamento, ocupando-o constantemente com os valores autênticos da vida, porque assim aprenderemos a sorrir para as dificuldades, aprenderemos as lições com as dificuldades, e da mesma forma, quaisquer que sejam estas dificuldades, nós construiremos gradativamente em nós, não é nos outros, mas em nós mesmos, o templo vivo da luz, para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor Jesus de Nazaré. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, essas dezenas de companheiros que nos acompanharam nesses estudos, nessas reflexões, mais uma vez, do livro Palavras de Vida Eterna. Gratidão imensa por todos vocês que de forma perseverante
estão aqui conosco para esses estudos, para estas reflexões, realizando também os seus comentários, levando a outros companheiros a oportunidade de refletirem também conosco através dos compartilhamentos, com os grupos que você participa, com seus amigos, que vocês têm contatos, que possamos levar a mais irmãos, mais companheiros de jornada, o Evangelho do Senhor Jesus. Graças damos a Jesus, graças damos a Deus, graças damos aos Espíritos amigos, graças damos a todos vocês. Um abraço fraternal e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Jesus conosco sempre, e que possamos continuar assim, de forma vigilante e perseverante, conforme nos orienta Jesus, conforme nos orienta Emmanuel, conforme nos orientam todos os espíritos de sabedoria, trabalhando constantemente no bem para a nossa própria iluminação espiritual. Até breve, meus irmãos.